100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7 horas em ponto. Muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 20 de setembro de 2019 e vamos aos destaques do programa. Prefeitura não cuida de canal no centro de Campos e moradores reclamam. Agora é lei, estabelecimentos devem manter brigada de incêndio profissional. Verbas para vacina será 400 milhões menor em 2020. Reforma da Previdência continua gerando protestos em várias partes do país. Ofertas de vagas em ensino superior à distância é maior que presencial. Dólar comercial sobe 1,43% ao dia, batendo o maior valor desse ano, cotado a R$ 4,16. A saca de açúcar cristal 50 quilos fechou cotada a R$ 60,48, pequena queda de menos 0,67% ao dia. Arroba do boi gordo com alta de R$1, negociada a R$ 149,50 à vista no estado do Rio de Janeiro. Mande uma mensagem de WhatsApp para Mix Campos 997971007. Esses são os destaques e muito mais do Mix Notícias no ar. Mix Notícias. Agora 22 graus e máxima do dia prevista para 35, dia de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva. E vamos ao trânsito. Grande movimentação neste momento na Beira Valão, em ambos sentidos, mais intenso nas imediações do mercado municipal, inclusive na descida da ponte Leonel Brizola. Na Formosa, o trânsito começa a se intensificar em toda a sua extensão, principalmente da Voluntários da Pátria até a José Alves de Azevedo. Saldanha Marinho com fluxo constante da Felipe Web até a Beira Valão, mas sem retenções. Nós temos fluxo moderado neste momento na rotatória próxima ao Shopping Estrada, seguindo pelo trecho da BR-101, indo até o Hospital Ferreira Machado e seguindo também pela Campos Vitória até após a segunda passarela, mas sem retenções. Na saída da Campos Farol, com o início da 28 de março, a movimentação também é grande, com maior fluxo no sentido centro. E na BR-101, o fluxo de veículos é intenso no sentido Niterói, porém sem registro de retenção até o momento. O tráfego é normal no sentido Espírito Santo, isso no início da BR-101, no trecho que vai da ponte Rio-Niterói no sentido Campos. Juntos o melhor mix. Mix! Quem mora nas imediações do canal Campos Macaé, mais conhecido como a Beira Valão em Campos, continua padecendo com o mau cheiro e a proliferação de moscas, mosquitos, baratas e ratos provocados pelo matagal e a água não tratada. A situação é antiga e as ações do governo municipal atual, assim como os anteriores, quando acontecem, são consideradas paliativas por moradores e as reclamações são muitas. Foi publicado um decreto no Diário Oficial de ontem em Campos, regulamentando a Lei 8.890, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de uma brigada profissional composta por bombeiros civis em alguns estabelecimentos. Em caso de descumprimento, o valor da multa ao estabelecimento é de 200 UFICAS, o equivalente a cerca de R$25 mil. Mix Notícias. Verba para vacinas será 400 milhões de reais menor em 2020. O governo diz que redução de 7% no orçamento para compra e distribuição de vacinas não afetará a cobertura vacinal. O secretário executivo diz que o orçamento foi realizado por técnicos e não sofreu interferências. O governo federal e aliados têm feito o possível para convencer a população brasileira de que a proposta de reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional é importante para todos, mas os protestos não param de acontecer. O Censo da Educação Superior, divulgado ontem pelo INEP e pelo MEC, mostra que pela primeira vez a oferta de vagas nos cursos de graduação na modalidade Educação à Distância é maior que do ensino presencial. O número de cursos à distância cresceu 50% em um ano, passando de 2.108 em 2017 para 3.177 em 2018. Instituições de ensino superior privadas que ainda não atualizaram o cadastro do ProUni têm prazo até as 23h59 de 4 de outubro. A medida evita que estudantes percam o benefício. Basta acessar o sistema informatizado do programa. As informações são do Ministério da Educação. Mix Notícias.
O projeto que altera a lei de responsabilidade fiscal prevê sanções menos rígidas para o caso de pequenos municípios inadimplentes. A proposta tramita na Câmara dos Deputados e revela que a grande maioria das prefeituras menores está em dificuldade e a simples punição não contribui para a solução. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que questionará junto ao STF a ação da Polícia Federal ocorrida na manhã de ontem no Senado. A PF cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, e do filho dele, o deputado federal Fernando Bezerra Coelho, filho do DEM de Pernambuco. A ação foi autorizada pelo ministro do STF, Roberto Barroso. As queimadas em vários municípios de Goiás têm causado prejuízos, matado animais silvestres e levando medo aos moradores. Em 3 usinas de álcool, trabalhadores tiveram que deixar os locais às pressas por causa da aproximação do fogo. E o preço do tomate está em queda nas principais ceasas do país. Os percentuais mais baixos foram registrados em Curitiba, 18,58%, e em Vitória, mais de 52%. Os dados constam da 9ª edição do Boletim Prohorte da Conab, divulgado nesta quinta-feira. Mix Notícias. A cúpula do Congresso Nacional acompanha com lupa os movimentos do presidente Jair Bolsonaro em relação ao projeto que estabelece novas regras eleitorais. Parlamentares avaliam que, se Bolsonaro vetar trechos considerados essenciais, poderá abrir uma crise com o poder legislativo. Líderes da Rede e do Podemos no Senado decidiram judicializar o processo de votação do projeto aprovado na Câmara nesta quarta-feira, que afrouxa as regras de fiscalização de contas partidárias e impõe um teto às multas para partidos que descumprirem a prestação de contas. Juntos. O melhor mix. Ao deixar o comando da Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge deixou para o seu sucessor a decisão sobre apresentar denúncias contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ou arquivar os casos. Considerada um instrumento essencial para destravar a economia e reduzir custos do setor produtivo, entre outros ganhos, a reforma tributária pode impor perdas bilionárias aos municípios, independentemente da proposta que avançar no Congresso. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que vai defender em seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas a política do governo na questão ambiental. Bolsonaro disse que as queimadas na Amazônia estão abaixo da média dos últimos 15 anos e o que há é uma tentativa internacional de desgastar a imagem do Brasil. O Superior Tribunal de Justiça deverá decidir em 3 meses o destino das investigações sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mortos em março de 2018. Mix Notícias. O chefe do Estado-Maior do Exército, General Walter Braga Neto, disse que não deverá faltar verbas para a instituição no próximo ano, apesar dos esforços fiscais do governo para equilibrar o orçamento 2020. Nenhuma capital brasileira apresenta condições adequadas para a circulação de pedestres e cadeirantes nas calçadas, ruas e faixas de travessia, revela o estudo Campanha Calçadas do Brasil 2019, divulgado ontem, dia 19, pela Mobilize Brasil, em São Paulo. Mix. Mesmo após a aprovação da reforma da Previdência, o déficit dos estados do setor deve começar a cair só na década de 2040 e a melhoria do quadro atual vir apenas na década de 2060, disse ontem o secretário da Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim. A Polícia Federal indiciou na noite de ontem 7 funcionários da mineradora Vale e 6 membros da consultora Tubsud pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documentos falsos. As 2 empresas também foram indiciadas. Mix. Juntos no melhor mix. E vamos às cotações. O dólar comercial subiu 1,43% ao dia, batendo o maior valor desse ano, R$ 4,16. A fonte é o Valor Econômico. A saca 50 quilos de açúcar cristal fechou cotada a R$ 60,48, pequena queda de 0,67% ao dia. A fonte CPE Exalc. E a arroba do boi gordo com alta de R$1, negociada a R$ 149,50 à vista no estado do Rio. Fonte Scott Consultoria. O governo descartou a possibilidade de congelar o salário mínimo para conter o crescimento de despesas obrigatórias. A ideia chegou a ser considerada por técnicos da equipe econômica e parlamentares que elaboram uma proposta de emenda à Constituição para revisar as regras fiscais. Mix Notícias.
A Alerj aprovou nesta quinta-feira, ou seja, ontem, o projeto de lei que ratifica a proibição do governo do estado em cobrar a quitação de multas de trânsito vencidas e prestes a vencer e o pagamento do IPVA como exigência para a obtenção do certificado de registro e licenciamento do veículo emitido pelo Detran RJ. A intenção do governador Wilson Witzel de desvincular receitas de fundos estaduais tem um porquê. O objetivo é fechar as contas de 2019. É que faltam alguns recursos financeiros de cerca de 1,8 bilhão de reais para zerar essa equação. Assim, o que se pretende é garantir dinheiro para completar o pagamento do 13º salário em dezembro e também investir em algumas áreas como segurança. Juntos no melhor mix. O Botafogo enfrenta o São Paulo neste sábado às 11 da manhã no Engenhão, na busca por um melhor lugar na tabela. Já o Vasco enfrenta o Atlético Paranaense no domingo às 4 da tarde em São Januário, com a volta de Iago Pikachu e vai em busca de mais uma vitória para manter a boa fase. Flamengo e Fluminense estão em situações distintas no mais importante campeonato do país. Enquanto o primeiro é líder do Brasileirão e joga amanhã contra o Cruzeiro no Mineirão, às 5 da tarde, o Tricolor, que vai enfrentar o Goiás no domingo fora de casa, luta para evitar o rebaixamento. Você ouviu Mix Notícias. Mix.